Esse aqui é um vídeo propaganda da BBC News ao Bolsonaro, uma propaganda indireta. Tá? Apesar do Lula vencer no primeiro turno, como já explicado os porquês na primeira parte do vídeo, eles conseguiram fazer o Bolsonaro parecer forte. 31 milhões de votos. Olha o que nos disse sobre isso o professor da USP, Pablo Hortelado. A credibilidade dos institutos, que já era colocada em xeque pelos bolsonaristas, agora é colocada pelo resto da sociedade. Seguramente não é manipulação, mas é uma limitação dos institutos que a gente precisa entender. Não disse porra nenhuma. E essa é a avaliação do cientista político americano Ryan Burg. Ah, claro, quer dizer, uma emissora britânica chama um cientista político americano. Quer dizer, e a credibilidade de vocês e do cientista político? Só que nós estamos num estado de exceção. Tudo que se diz justo está suspenso. A campanha do Bolsonaro, assim como seus apoiadores, se mostrou mais energizada e capaz de mobilizar do que a de Lula. Sim, mas o Lula venceu. Presta atenção, pessoal. É que nem eu dizer assim, ó. O Palmeiras jogou melhor, mas o Corinthians venceu. Foda-se, o Corinthians venceu. Ah, essa mina, ela me ama, mas ela transa com aquele cara. Então ela não te ama. Quer dizer, como é que tu tenta transformar a derrota numa vitória? Viu como esses caras são? Se você quiser colaborar com o canal, aí está o Pix, qualquer valor ajuda. É só copiar e colar o Pix. Só copiar e colar o Pix no seu aplicativo bancário. Não precisa entrar em site nem fazer cadastro nenhum. E assinar um apoio a partir de R$10. Recompensa de votação, já temos um assinante do 10. Aguarda a sugestão dele, mais 2, a recompensa começa a funcionar. Até lá, praticamente quem assinar, ele vai poder escolher um vídeo praticamente, mas isso é temporário. É tudo destinado contra os liberais. E o Catarse, a partir de R$5 por mês, temas gerais de geopolítica, votações, verifique. Então, olha o que eles fizeram aqui. Mesmo que Bolsonaro não seja reeleito, certamente seu movimento e suas ideias já foram injetadas na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, que movimento e que ideias? O único movimento que o Bolsonaro tem é intestinal. O Bolsonaro não tem ideia nenhuma. Agora nós vamos ter que contrapor esse cientista político que é a CIA. Isso aqui. Esse cara é a CIA. Tá? Vamos ver se vocês passam a resistência de ver imagenzinhas e prestem atenção. Não consegue assistir um vídeo? Ouça como rádio. Vai fazendo outras coisas e vai ouvindo. Porque o importante é entender. Tá? Porque se tu anda na rua enraivecido vendo esses babaca, presta atenção. O Bolsonaro não representa movimento nenhum. O Bolsonaro é um neoliberal. Bolsonaro nem manda. O cara tem que estar sempre contando essa história, porque eles negligenciam essa história do golpe de Estado. Como é que foi que aconteceu? O golpe de Estado foi dado. Eles tentaram fazer o Aécio. O golpe já tinha sido dado antes do Aécio. O golpe não foi na Dilma. O golpe de Estado é uma política fixa norte-americana. Quando o Brasil vem desde a Guerra Fria, vem de antes. É o plano de projeto de governo global. Não se pode permitir que nações sejam independentes. É o que eles chamam de nacionalismo radical. Que durante a Guerra Fria eles associaram o nacionalismo radical das ex-colônias do mundo em colapso, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Eles começaram a aprisionar todos os movimentos de rebeldia, de independência. E associaram esses movimentos de independência com o comunismo. Porque se trata de monopólio capital. Não é? Não existe livre mercado, não existe capitalismo. E o que existe é plutocracia global. Essa classe empresarial brasileira não é nem nacional. Não são nem plutocratas nacionais. Porque seria uma questão de arregimentação ética transformá-los noutra coisa. Não, eles são colonos. Todo o dinheiro desses caras é feito com a desvalorização e destruição da tua economia. O Bolsonaro representa esses caras. Eles estão cagando pro Brasil. São terroristas, são células operativas do inimigo. Toda a estrutura política brasileira é montada desta forma. Bolsonaro é só... O Bolsonaro, na verdade, depõe contra as pessoas que o apoiam.
O Bolsonaro ajuda a evidenciar o que nós temos que agradecer a esses idiotas. Onde estão os idiotas? Ele nos ajuda a pôr mais em estatísticas. O que pensa o tiozinho que anda com a camiseta da CBF dentro do seu Chevrolet Spin? O que esse velho faz da vida? Nada. Do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista da utilidade pública, do valor humano filosófico, nem vamos entrar no aspecto cristão, a maioria da população brasileira é inútil. Esse pessoal que vota no Bolsonaro, para mim, é uma divisão catárstica, uma divisão antropológica. Obrigado por me fornecer esta data. Porque esse é o mesmo pessoal que estava acomodado dentro do PSDB e se disfarçava de pessoas de bem. Dava um verniz de bondade a esses vagabundos. Agora eles se assanharam e saíram para fora. Mas não se enganem, eles são frouxos. O Bolsonaro não representa ideia nenhuma. Neoliberalismo, anarcocapitalismo, libertário, tudo isso é neoliberalismo, é a política econômica colonial norte-americana de vassalagem e subjugamento, que vem desde os portugueses. Se tu estudar a história de Portugal, tu vai ver que Portugal nunca foi um país que enfrentou as pessoas. Ele sempre acomodou-se, entregando-se e submetendo-se para não largar o osso. Tu tem uma elite parasitória, parasita no topo, como essa brasileira, frouxa, que faz o que for necessário, não com o cu deles, com o teu, para se manter no poder enquanto eles ganham dinheiro, desfilam aí de carrão, não criam indústria, não desenvolvem nada. E quando o brasileiro desenvolve suas indústrias, o governo e essa elite, eu vou chamar de elite para referência de comunicação, eles mesmos vão lá e destroem. Então tu tem a organização terrorista chamada maçonaria, que é uma organização internacional, não tem fidelidade nenhuma ao Brasil. Controla os nossos militares e através deles o Salfcon, todo esse pessoal da golpe aqui dentro. Tu tem a tua polícia, que é controlada de fora pelo FBI e pelo Departamento de Estado americano. Tu tem essas cadelas da política que não precisa nem explicar, né? Tu tem as mídias brasileiras que foram todas fundadas durante a ditadura militar de 64, ou seja, elas foram criadas num estado de exceção também. Tu tem esses juízes que têm uma mentalidade monarquista, tu tá entendendo? Nós não temos nada nacional. Nós não temos nada nacional. Então como é que nós vamos se livrar desses caras? Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Mas o cara bate nessa porta. Ninguém abre. Né? Então fica complicado. Fica muito complicado lidar com esses caras. O cara tem que matar esses caras. Não é matar, tem que matar o espírito desses caras. Porque se tu mata eles, vem outros. Os filhinhos deles, que nem esses babacas de gravatinha. Assim. Vem esses caras. Então, o Bolsonaro não representa nada. Tá? Bolsonaro não representa nada. Então, o bolsonarismo ele não existe quanto dogma político, quanto ciência política. Ele nunca existiu. Tá? O pessoal quer que tu faça conteúdos, algumas pessoas, né? Eu pressuponho, porque pela visualização e pelo crescimento lento desse canal, em comparação com a outra eleição, onde na primeira versão desse canal, o canal tinha 2.000 inscritos já num ano e meio. Esse canal não tem um ano, mas já era para ter mais inscritos, não é? O YouTube vai roubando 1, 2, 3 ali, né? Então por quê? Porque quando tu não te associa a ninguém, o pessoal não gosta. O pessoal quer que tu puxe o saco de alguém. Isso é um problema antropológico do Brasil. Mas no que diz respeito, porque esse cara se diz cientista político. Isso é a CIA isso aí. Tá? Não tem cientista. As ciências políticas, acadêmicas, isso é tudo fraudado, pessoal. Não existe mais nada. A sociedade acabou. Tá? Ninguém fala a verdade. É tudo propaganda. Por que a BBC News vai vir te educar? Vocês têm amor à educação e à verdade? Claro que não. Isso é a BBC News, isso é o Império Britânico. Os caras não. Estão preocupados com a verdade.